Fala, gente! Derrota do Sport dentro da Ilha do Retiro. A terceira derrota seguida no Brasileirão. Contra o Bragantino, 1-0 para o time paulista. O técnico Pepa foi muito, mas muito pressionado pelo torcedor ao final do jogo. A situação vai se complicando cada vez mais, né? Vamos falar desse Sport Bragantino? Antes, aquele convite para você se inscrever aqui no canal, no Rembrandt TV, para você deixar o seu like, o joinha, para confirmar que você gostou e o conteúdo é relevante e mais pessoas possam conferir. Ativa também o sininho, sempre para receber a notificação, sempre que tiver um conteúdo novo, tá bom? E tem o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias à sua disposição. A mais recente é com o Best Maciel Júnior, comentarista esportivo, um papo muito legal do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Então é isso. Se já tiver inscrito, divulga aí para sua galera, para se inscrever e fortalecer o canal Rembrandt TV. Mas, gente, derrota dentro da Ilha do Retiro. A expectativa era de uma vitória, né? De conseguir aí os primeiros 3 pontos. Tem 1 ponto apenas no empate na estreia contra o São Paulo. Mas mais 3 pontos para sair dessa situação desconfortável. O Sport na lanterna, na zona de rebaixamento. E aí a história de que tem muito jogo pela frente ainda, o campeonato é longo, mas o time precisa começar a dar sinais de consistência. Para quê? Para você ter o respeito do seu adversário. Não que haja falta de respeito, mas o adversário já chega ou recebe o Sport pensando o seguinte: o time está numa fase ruim, então a gente vai aproveitar, vai para cima, vai tomar a iniciativa do jogo. Você tem que pelo menos impor um respeito, né? E tomar para si as rédeas do jogo, o controle do jogo, de alguns jogos pelo menos, ou alguns momentos das partidas, e isso está difícil para o Sport. Contra o Bragantino, por exemplo, né, jogo que começou às 7 da noite, não sei se por isso também dificuldade para o torcedor chegar à Ilha do Retiro. A verdade é que tivemos um público muito aquém do esperado, né? O Sport está disputando a Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade desse reencontro do torcedor com o time na primeira divisão. Teve o jogo com o São Paulo, fora de casa. Aí depois teve o jogo em casa contra o Palmeiras, que aí teve um público legal, mas esse não foi um público bom, pelo menos o que se esperava, né? E aí o Sport começou tentando tomar a iniciativa do jogo, mas muito cedo sofreu o gol. Gol do Juninho Capixaba, depois de uma finalização, rebote do Kaique França, que o Juninho Capixaba aproveitou dentro da área e empurrou a bola para a rede. E o Pepa disse ao final da partida, na entrevista coletiva, que depois desse gol sofrido, o restante do primeiro tempo do Sport foi sofrível. Ele entendeu que o time se desorganizou em campo, o time estava nervoso, estava ansioso, estava tentando chegar de qualquer jeito ao gol de empate. E aí foi o Bragantino quem teve a oportunidade de aumentar o placar, mas não conseguiu, ficou no 1-0. E a preocupação aumenta ainda mais porque o Bragantino está no campeonato do Sport. Se a gente for ver ali os times que vão brigar para tentar escapar do rebaixamento, times que vão brigar por coisas maiores, por classificação para torneios internacionais, o Sport nesse momento não está nesse nível de pensar em brigar por classificação para torneio internacional. Até pode pintar uma Sul-Americana de repente. O Pepa, inclusive, disse que esse era o objetivo do Sport, beliscar pelo menos uma classificação para a Copa Sul-Americana. Mas com o futebol que o Sport está apresentando, vai ser muito difícil. Vai ser um sofrimento. Tem muito campeonato pela frente, é verdade, mas a consistência ela é fundamental. Você precisa começar a pontuar, começar a vencer, porque senão até a confiança do próprio grupo ela vai caindo. E isso, quando acontece, aí, meu amigo, não tem outro caminho senão o rebaixamento. E sobre o jogo, sobre a escalação, vamos inicialmente falar da escalação do Sport. Na minha visão, houve um erro do Pepa. Ele conhece o grupo, ele conhece os jogadores, entendeu que seria melhor começar com o Matheus Alexandre na direita e o Hereda na esquerda, só que o Hereda estava bem, dentro do possível, estava bem na lateral direita. E o Matheus Alexandre não está numa boa fase. E aí ele fez o quê? Ele botou o Matheus Alexandre em campo como titular na direita e deslocou o Hereda. Matheus Alexandre, mais uma vez, não jogou bem e o Hereda, que jogou do lado esquerdo, também não rendeu o esperado. Então, foi um problema já que o Sport teve nas laterais.
com essa alteração feita pelo Pepa, sem poder contar, né, com os dois laterais da esquerda, o Igor Cariús e o Dalbert, é um problema. É sinal de que o Sport fez uma montagem deficiente do grupo, né? Você já começa aí a perceber alguns sinais. Na defesa ele teve João Silva e Chico, dentro do normal, né, dentro do padrão. E aí, para o meio de campo, Sérgio Oliveira acabou se tornando um desfalque. A informação é que no treino da terça ele sentiu um desconforto muscular e não participou do jogo. Com isso, o técnico iniciou com Fabrício Domingues, Rivera, o Duqueiroz, Fabrício Domingues, e aí o Lucas Lima lá pelo lado direito. Lucas Lima, que é uma peça importante, tecnicamente é uma liderança no time do Sport. Ele veio jogar por dentro. Quando jogou pelo meio, como meia central, ele conseguiu até mais, contribuir mais com o Sport. Finalizou, coisa que ele tem feito muito pouco, né, nesse time do Sport, nessa passagem pelo Sport, mas conseguiu algumas finalizações, deu alguns passes legais. No segundo tempo, o técnico Pepa fez outras alterações. A entrada do Atêncio foi importante, ainda está sem ritmo, né? Vem de uma lesão, estava afastado do time já há algum tempo, há mais de um mês, então está sentindo um pouquinho ainda a falta de ritmo. Entrou, contribuiu em alguns lances, finalizou também, levando perigo. O Gustavo Maia também entrou depois, só que o Gustavo Maia entrou no lugar do Barleta. Não foi a questão da entrada do Gustavo Maia, que fez pouco no jogo, mas foi a saída do Barleta que deixou a torcida furiosa, porque o Barleta estava tentando algumas jogadas, ganhando alguns duelos, mas o técnico Pepa resolveu sacar o Barleta. E o torcedor não gostou, o Barleta também não saiu tão satisfeito, né? Muito pelo contrário, inclusive foi questionado por alguns repórteres se tinha sentido algum problema e ele disse que não, que foi uma opção mesmo do Pepa. E ao final do jogo o Pepa foi muito vaiado pelo torcedor do Sport, né? Foi chamado de, entre aspas, burro, né? Foi apupado ali, foi pressionado pelo torcedor rubro-negro, que evidentemente não está satisfeito com o rendimento do time. Apesar do título do campeonato estadual, conquistado, né, dramaticamente nos pênaltis contra o Retrô, depois de perder dentro da Ilha do Retiro. Falando em perder na Ilha, o Sport já vem de uma sequência de derrotas, né? O Altos pela Copa do Nordeste, Retrô, Campeonato Pernambucano, Palmeiras e agora Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport que tem a sua Ilha do Retiro, o seu estádio, como um caldeirão, né? De muita pressão para o adversário se incomoda, fica desconfortável quando joga dentro da Ilha do Retiro, pelo papel que exerce a torcida do Sport, que é importante, que não foi tão legal nesse jogo contra o Bragantino, porque o público foi pequeno, e tá faltando isso, e principalmente faltando bola, né? Faltando jogo mesmo, faltando desempenho por parte dos jogadores do Sport. Derrota dura, derrota doída, mas é o seguinte, ó, vai lamentar? Lamenta amanhã, hoje, amanhã, e sábado já tem jogo de novo. E jogo duro, difícil, jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Corinthians que foi derrotado pelo Fluminense em casa nessa rodada, recebe o Sport e vai estar naquela, né? Tentando se reabilitar, tentando vencer no Campeonato Brasileiro. Então, situação difícil. Lucas Cunha e Arthur Souza, que poderiam ser utilizados ou poderiam até se tivessem liberados, mas como eles têm vínculo com o Bragantino, que foi quem cedeu por empréstimo os jogadores ao Sport, eles não puderam participar, até por isso que houve essa improvisação do Pepa com o Hereda na lateral esquerda e o Matheus Alexandre titular na direita. Senão ele poderia ter utilizado, como fez contra o Vasco, o Chico na lateral esquerda e o Lucas Cunha jogava no meio com o João Silva. Mas enfim, erros do Pepa na escalação, em substituição, muitos erros do Sport, problema também de questão até de tranquilidade, né? Porque é isso que acontece também. Vem a pressão, os resultados não chegam e aí o time vai ficando nervoso, vai ficando ansioso, vai tentando resolver de qualquer jeito e não é assim. São jogos difíceis. O Bragantino é um time organizado, é uma base que é mantida já há algumas temporadas, mas o sinal do Bragantino, mesmo chegando já a 7 pontos, já estando na parte de cima da tabela, mas é um time que aparentemente vai brigar ali na parte de baixo também, para se manter na primeira divisão, no máximo ali beliscar uma Sul-Americana, uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem, mas enfim, a questão é o Sport, e o Sport não está bem, está faltando futebol, está faltando desempenho, e o Pepa precisa resolver urgentemente, senão vai abreviar a sua passagem pelo futebol pernambucano. Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua audiência,
Se inscreve no canal, não se esquece, é importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui para você, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, o seu joinha e também ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. E vai lá para curtir também o Rembrandtcast, os nossos episódios do podcast, o podcast das melhores histórias. Valeu, até a próxima!